Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal da Liberdade. Muito prazer, meu nome é Wilson. Então vamos tratar desse tema aí. Aonde está essa prometida vinda dele? Aqueles que não conseguem, que estão tentando entender a escatologia consumada, ou mesmo aqueles que não querem saber de entender, aqueles que têm horror, pavor, desse ensinamento de que tudo já foi cumprido, de que tudo aquilo dito pelos profetas já se cumpriram no tempo de Jesus e na subsequente queda de Jerusalém, que Cristo já veio, que os mortos já foram ressuscitados, que Apocalipse já foi cumprido na sua inteireza, na sua totalidade. Então vamos se apoiar em 2 Pedro capítulo 3. E eu vou ler então, essa segunda carta de Pedro, capítulo 3, e eu vou explicando na medida do possível, ok? Então acompanhe comigo, por favor, a leitura. Então Pedro diz o seguinte: Amados, escrevo-vos agora essa segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação a pureza do vosso entendimento. Então era a segunda carta então que Pedro estava escrevendo ali para os seus amados, seus irmãos judeus, beleza? É digno de nota, eu vou colocar aí, dá uma olhadinha aí quando é que foi escrito a carta de 2 Pedro, beleza? Dá aí uma lida. Beleza, então. Ficou claro aí? Aí, ele escreve essa carta com o seguinte objetivo: para que vos lembreis da palavra que dantes foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento como apóstolo do Senhor e Salvador. Sabendo primeiro isto, olha só, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então veja, o apóstolo Pedro estava escrevendo essa carta porque ele diz que nos últimos dias iriam chegar ou viriam escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo isso. Onde está essa prometida vinda dele? Cadê? Está demorando, certo? Então aqueles que tentam refutar, como eu já disse, a escatologia consumada vão dizer isso. O apóstolo Pedro bem que disse que quando estivesse perto do fim do mundo, ia surgir pessoas, questionando isso. Mas cadê a vinda dele? Cadê a vinda de Jesus? Beleza? Bom, nós vamos continuar lendo essa carta e nós vamos ver se Pedro estava escrevendo essa carta para nós gentios. Beleza? Ou se ele estava escrevendo essa carta para aqueles judeus. Vamos lá. Aí, ele continua no versículo 5. Porque voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais, ou melhor, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com águas do dilúvio. Olha que interessante. Pedro, ele está argumentando ali com seus ouvintes judeus, e ele está trazendo ali às suas memórias a questão do dilúvio. Nós, gentios, só viemos conhecer o dilúvio no século XX, por aqui, na nossa época. Porque até então nós não sabíamos dessa questão do dilúvio. Mas na cabeça dos judeus aquilo era muito claro. Tá certo? Então Pedro podia usar o argumento do dilúvio para mostrar que assim como Deus prometeu que viria o dilúvio por meio de Noé, e veio, então Pedro está usando o mesmo argumento para poder então provar para os seus ouvintes judeus que a vinda de Jesus também seria uma realidade. Tá certo? Continuando. Pelas quais coisas pereceu então coberto com águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia, note, do juízo e da perdição dos homens ímpios. Aí veja bem, Pedro usou também aqui o termo os céus e terras que estão reservados para o fogo, que passariam, etc e tal. Certo? Estavam reservados ali como tesouros. Os judeus, eles entendiam muito bem essa questão, essa expressão de céus e terra passar. Porque os profetas da antiguidade, quando iam se dirigir ao povo judeu e aos reis, os profetas diziam, lá em Isaías vocês podem consultar isso, eles chegavam e diziam: escutai-vos, ó céus,
Escutai-vos, ó terra, dai ouvidos, ó céus, dai ouvidos, ó terra. Os profetas, eles estavam usando uma figura de linguagem, ou linguagem de figura, como queiram, usando esses termos, porque para os judeus era muito nítido, era claro, eles entendiam bem essa linguagem. Porque céus era algo que estava acima, certo? Os governos, e terra abaixo, os governados. Nós lembramos, por exemplo, daquele sonho de José, aonde ele tem ali aquela revelação de Deus entre sol e estrelas, depois feixes de trigos. Então eles estavam acostumados com essas imagens, tá certo? E o sol, por exemplo, algo que está acima, a lua um pouco mais inferior. Então eles estavam muito familiarizados com essas figuras de linguagem. Tá? Então quando Pedro diz os céus estão sendo reservados como tesouro para o dia do juízo, terra também, os judeus entendiam então que estava se referindo a governos e a governados. Os judeus não entendiam como nós, tá, que deveríamos estar muito mais avançado em conhecimento, isso é até uma vergonha para nós, que temos aí à nossa disposição uma quantidade de informações, de facilidade para pesquisarmos, e nós ficamos com essas ideias de que que Pedro está se referindo aos céus literais e à terra literais onde nós moramos. Agora eu pergunto para vocês, o que esse céu de cima, tá, fez, ou a terra embaixo fez, para poder então ser reservada para o fogo, ser consumida pelo fogo? Tá certo? Então está se referindo a um juízo, e que os profetas todos falavam que viria um juízo sobre Jerusalém. Então, quando se usa aqui a palavra juízo, que os céus que estão sendo reservados e assim por diante, é óbvio, é claro, é nítido que está se referindo aos governantes de Jerusalém, o rei, os juízes, os sacerdotes, enfim, todos aqueles que comandavam o povo, estavam ali sendo reservados para o fogo, tá certo? Para o juízo de Deus, e assim também os súditos. Vamos continuar. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Muitos também vão pegar e dizer assim, olha, vocês ficam dizendo que Jesus já veio, tal, porque já se passaram 2000 anos e ainda as pessoas estão esperando. Vocês não podem esquecer isso, que um dia para Deus é 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Também Pedro está usando uma figura de linguagem que os judeus também conheciam muito bem. Eles estavam muito familiarizados com isso. Reinado de 1000 anos e tudo mais. Coisas que eles ouviam dos antigos profetas. Tá certo? A Pedro não está querendo dizer aqui, olha, vocês que estão aí nos séculos à frente aí, falando que Jesus Cristo não vai vir, não ignorei isso. Que para Deus, tá? 1000 dias é como um ano, e um ano é como 1000 dias. Aliás, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Querendo então assim argumentar de que nós estamos errados e que Jesus ainda vai vir, tá certo? Que para Deus o tempo não passa e tudo mais, que para nós temos que entender isso, que Deus não é afetado pelo tempo. Aí diz o seguinte, no versículo 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânime para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Veja bem, olha que claro aqui, ó, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Vamos pensar no seguinte. Quando Jesus ele começa a falar que Jerusalém cairia, e começa ali a ensinar os seus discípulos, para que também os discípulos ensinassem a outros, e que eles deveriam estar vigilantes, que eles deveriam estar firmes no propósito. Eu já expliquei isso em outros vídeos, que a situação ali era a questão de que Jerusalém seria cercada e destruída pelos romanos. E Jesus, então, no Mateus capítulo 24, ele dá uma série de sinais ali, tá certo? De que então os discípulos, vendo aqueles sinais, nos seus dias, eles iam interpretar que estava próximo o fim de Jerusalém. E é aquilo que eu falei, já falei várias vezes. Então nós pegamos isso que Jesus falou para os judeus, para os discípulos,
para quando eles perguntaram para Jesus quando aconteceriam aquelas coisas referentes à queda de Jerusalém, a sua subsequente destruição. Então que eles deveriam estar atentos aos sinais. E Jesus forneceu um monte de sinais, um monte. E o que acontece? 40 anos, então, se passariam. Quando Jesus é batizado com 30 anos e inicia o seu ministério de pregação, 40 anos, então, se passaria até, então, o juízo vir sobre Jerusalém. Tá certo? O que acontece? Os discípulos, então, foram anunciando, tá, o evangelho, as boas novas de que Jerusalém cairia, que um novo reino viria, tá, um reino celestial, um reino espiritual, que não seria um reino visível, que não seria um reino, conforme o apóstolo Paulo disse, que não seria um reino de comida e bebida, tá, ou seja, algo visível, algo tangível, como mesmo a Torre de Vigia ensina, que vai ter um paraíso onde as pessoas vão comer. Aí nas publicações das Testemunhas de Jeová, por exemplo, tem lá uma baita de uma mesa num jardim lindo, maravilhoso, onde as pessoas ali estão se banqueteando, comendo do bom e do melhor. E o apóstolo Paulo disse: o reino de Deus não é comida e bebida, não é algo visível. Tá? O apóstolo Paulo disse o seguinte: o reino de Deus, ele é justiça, alegria e paz, alegria de espírito. Você consegue ver a paz? Nós sentimos paz, mas eu não consigo ver paz. Eu não consigo olhar para uma pessoa e dizer assim: olha, a paz é algo que dá para você pegar. É algo que você percebe. Tá certo? Não dá para se ver a paz. Você percebe a paz. A alegria que uma pessoa está sentindo, você não consegue ver a alegria, você consegue perceber a alegria na pessoa. Uma pessoa que é justa, você não consegue pegar a justiça, mas você consegue perceber no modo de vida da pessoa que ela é justa. São coisas abstratas. A alegria é abstrata, a justiça é abstrato, a paz de espírito é algo abstrato. Tá certo? Então o apóstolo Paulo falou: o reino de Deus não é comida e bebida, mas são coisas invisíveis. Não são coisas tangíveis. E o próprio apóstolo Pedro disse que aguardamos novos céus e uma nova terra onde há de habitar a justiça. Então o reino de Deus é isso. É justiça, paz e alegria. Então quando você está com paz, tá certo? Quando você está sentindo alegria, quando você está praticando a justiça, então essas coisas é o reino de Deus que está dentro de você. Porque o próprio Jesus disse: o reino de Deus está dentro de vós, porque as leis de Deus, segundo a carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, vai dizer claramente ali que tudo é espiritual. Que não é mais com tinta e pedra como acontecia antes, que as leis eram assentadas nas pedras, como Moisés fez, ou escrito pelos escribas, através de tinta nos pergaminhos. Não seria mais algo visível, seria algo escrito dentro dos nossos corações. Então o reino de Deus, ele está implantado dentro dos nossos corações. E quando nós passamos a ler as escrituras, quando nós passamos a abrir o entendimento, aí esse reino se destrava dentro de nós. Ele está dentro de você. Tá certo? Mas ele precisa ser destravado, ele precisa ser destravado aqui. Uma vez que você entendeu, agora passa a reinar o quê? A paz. Passa a reinar a alegria de espírito. Você passa então a praticar a justiça, por quê? Uma das coisas que é justa é isso, é nós ensinarmos a Bíblia conforme a Bíblia é. Se eu pego as escrituras e interpreto ela de uma forma errada, como a tradição faz, e eu só vou repetindo isso, eu só vou propagando como se fosse um papagaio, simplesmente repetindo: olha, Jesus está voltando. Ah, porque está pegando fogo em tudo quanto é lugar por aí, Jesus está voltando. Ah, que não sei o que, Jesus está voltando. Ou seja, será que eu estou sendo justo? Ou ser justo é não tirar e nem pôr o que está escrito na Bíblia, na palavra de Deus. Tá certo? Eu já falei isso várias vezes, eu sei como foi para mim, mas veja bem, não vou cansar de repetir isso, mas também não foi fácil para os discípulos. Ora, se não foi fácil para os discípulos, se não foi fácil para o apóstolo Paulo, por que deveria ser para nós? E se nós formos ver bem, a grosso modo, para eles foram muito pior do que para nós. Porque tudo bem, a tradição já está aí há séculos dizendo: Jesus está voltando, Jesus está voltando. E nós vamos ouvindo isso desde quando nós estamos no ventre das nossas mães. E aí quando chega algo diferente, um ensinamento diferente, fica difícil nós
nos apegamos e falamos lá, por exemplo, como estou falando aqui, não, mas Pedro falou isso, que também aconteceria isso nos últimos dias, de que surgiriam falsos mestres, querendo dizer que tudo já aconteceu, ou seja, querendo tirar a nossa esperança de um dia ver a volta de Jesus. Ora, ser justo é praticar a justiça conforme a Bíblia ensina. Então, o que eu estou procurando fazer aqui é praticar a justiça. Meus vídeos e muitos outros canais aí que já estão ensinando a Bíblia como a Bíblia realmente é, e usa a Bíblia para explicar a própria Bíblia. Porque o que acontece? Se eu pego a Bíblia e pego aquelas informações que foram escritas para os judeus e trago para os nossos dias e começo a observar o mundo e dizer assim, olha, você está vendo o que está acontecendo no mundo? Olha, a Bíblia disse isso. Mas a Bíblia escreveu aquilo para os judeus, não foi para nós. Não foi para nós pegarmos os acontecimentos mundiais e tentar então encaixar dentro da Bíblia. Não funciona, não dá certo. É frustração em cima de frustração. Porque vai vir tragédias, essas tragédias vão passar, como aconteceu já um monte de tragédias. Vai vir guerras, como já aconteceu um monte de guerras. Essas guerras vão vir e vão passar. E as coisas vão continuar do jeito que estão. Ah, mas Wilson, mas Pedro está dizendo que assim como aconteceu o dilúvio e tal. Não, Pedro estava falando do dilúvio para os judeus que entendiam bem do dilúvio. O que muitos de nós não conseguem entender é o seguinte. Mas o mundo, Jesus não prometeu bem-aventurança, Jesus não prometeu ali, bem-aventurado não sei o que herdarão a terra, bem-aventurado não sei o que, porque verão a Deus. E Salmos também está dizendo um monte de promessas. E Apocalipse também está dizendo que não haveria mais dor, que não haveria mais sofrimento, que isso, mais aquilo, que só haveriam coisas boas. Mas o que nós não conseguimos entender, muito de vocês, e como eu também tinha dificuldade de entender, é o seguinte, a Bíblia, Salomão, ele falou lá em Provérbios que o mundo que nós vivemos, ele funciona como um cadinho de refinação. O que é um cadinho de refinação? Cadinho é uma bacia, tá, feita de um material especial, de uma argila muito forte, muito especial, que ela aguenta altas temperaturas. E essa bacia, por assim dizer, ela é usada para refinar ouro, refinar prata, enfim, refinar metais preciosos. Então ali ela é submetida a altas temperaturas, tá? Essa bacia. E o que acontece? Os metais que ali se encontram vão começar a virar água, vai se derreter. E ali alguém vai com uma haste muito grande, uma espécie de uma peneira, e tira então as impurezas. E vai ficar ali somente o metal puro. Isso é um cadinho de refinação. A Bíblia compara a nossa terra que nós habitamos a um cadinho de refinação, aonde Deus usa para nos purificar. Então essas dificuldades que acontecem no mundo, isso são os fogos. A própria Bíblia fala que o fogo ele prova o metal. Pedro, se eu não me engano, o próprio apóstolo Pedro, que se não foi ele, mas foi o outro, mas enfim, vocês vão lembrar do que eu estou falando, que diz que as provações são como fogo. E que elas produzem algo muito maravilhoso no nosso caráter. Produz perseverança, produz fé, produz, enfim, um ser humano mais forte. A Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus, tá, o próprio Deus Todo-Poderoso vindo na pessoa de Jesus, tá, como carne, a Bíblia diz que ele aprendeu as coisas através do sofrimento que passou aqui. As dificuldades, elas funcionam como fogo. Muitas vezes nós estamos passando dificuldade, nós falamos, meu Deus, é fogo, viu? Puxa vida. Nossa, eu estou passando pelo fogo. Ou seja, as dificuldades, elas são isso. E a própria Bíblia diz que vai vir uma geração e vai passar e vai vir outra e a terra permanece para sempre. Então Deus usa aqui a terra para refinar, tá, os seus filhos. Entendeu? A Bíblia diz que isso é eternamente, é por gerações após gerações. Diz que Cristo ele vai reinar por todas as gerações, ou seja, vem geração e vai geração, vem geração. Agora, isso é um mistério de Deus, que a Bíblia não diz qual é o destino dessas gerações depois que nós partimos daqui. O que a Bíblia diz é claro em dizer, vem uma geração, e não é isso que nós vimos, não é isso que nós vemos no dia a dia. Nasce alguém, essa pessoa então
Começa a crescer, vai andar, vai falar, e depois um dia ela vai passar, e vai nascer outras pessoas. Se nós olharmos para trás, eu já falei, desde Jesus até hoje, 52 gerações já se passaram. Tá certo? E antes de Jesus? E quando de Gênesis até Jesus Cristo, quantas gerações já passaram aqui na Terra? E a Terra continua aí funcionando do mesmo jeito. O Sol continua nascendo do mesmo jeito. As estações do ano, dos anos continuam acontecendo da mesma maneira. As tragédias que acontecem, elas vêm e vão e as coisas continuam normais. Digo de nota a questão das eleições. Está vindo eleições aí. É as mesmas coisas que acontecem. E as pessoas, nós vivemos numa letargia mental que vai acontecer as mesmas coisas como já aconteceram em todas as eleições que você tem consciência, que você se lembra. Acontece sempre as mesmas coisas. Ah, eu vou escolher esse aqui. Aí vai vir, depois das eleições, vai vir as reclamações. Isso é constantemente circular, transitório. Sempre vai se repetir. Tudo se repete e a gente aceita, nós aceitamos que as coisas se repetem. Inconscientemente nós aceitamos que as coisas se repetem. Vai vir as eleições, nós vamos lá, vamos fazer aquilo que vocês já estão acostumados. Eu fiquei 30 anos sem fazer isso, então praticamente eu quase não uso. Eu também vou lá, porque eu estou me acostumando aos poucos a voltar ao sistema. Mas vamos me incluir também. Então eu vou lá e vou escolher o meu político, ou vou anular meu voto, não sei. Mas o que eu quero dizer é que essas coisas são repetitivas e nós fazemos constantemente. E vamos conversar com as pessoas. E aí, em quem você vai votar? Você já fez isso. Desde que você se entende por gente, você já fez isso dezenas e dezenas de vezes, se não centenas de vezes, tá? Para ser aí exagerado. E qual foi o dia que você chegou e falou assim: ah, não, sabe, esse ano, não vou entrar nessa não. Ou há 4 anos atrás, não sei, 8 anos atrás eu fiz isso. Você não vai fazer isso. Você vai escolher de novo e você vai quebrar a cara de novo. E você depois vai passar esse político que você vai se decepcionar e vai vir um outro e que vai fazer a mesma coisa. Estou falando em relação de Brasil porque isso é corriqueiro, tem que ser assim. Entendeu? Ah, Wilson, você está sendo pessimista. Mas é corriqueiro. É repetitivo. Isso seja no Brasil, seja nos Estados Unidos. É a mesma coisa. Nós fazemos coisas repetitivas constantemente. Nós dormimos, nós levantamos, nós tomamos o nosso café, nós nos arrumamos, nós vamos trabalhar, nós voltamos, nós vamos almoçar, nós vamos jantar, nós vamos no banheiro, nós vamos tomar um banho, nós vamos se sujar, nós vamos trocar roupa e nós vamos fazer isso todos os dias, e fazemos isso todos os dias desde que nós nos entendemos por gente e nós não enjoamos. Salomão disse assim como os olhos não se cansam de ver, assim como os ouvidos não se cansam de ouvir, os ouvidos não enchem de ouvir. Salomão falou isso. Tá? Assim, ele querendo dizer que as coisas são repetitivas. Qual foi o dia que você ficou olhando as coisas e falou: já tô cansado, meus olhos estão cansados de ver as coisas? Eu não estou falando questão de fraqueza de vista, não é isso. Eu estou falando qual foi o dia que os seus olhos encheu de imagens, chegou um momento que ele não cabia mais imagem. Você precisou, sei lá, fazer algum procedimento para tirar as imagens para você voltar a ter espaço para entrar outras imagens. Isso nunca aconteceu. Porque nós temos um sistema que vai reciclando as imagens. Tá certo? E nós vamos sempre estar vendo as coisas e as coisas são circulatórias. Nós vamos ouvir uma música e nós vamos querer ouvir de novo. E tem músicas aí que você já ouve provavelmente há 30, 40 anos e você não enjoa. É a mesma música. Então veja, o que eu quero dizer é o seguinte: todas as coisas elas circulam, todas as coisas elas vão e vêm, vão e vêm, vão e vêm, vão e vêm. É isso que o planeta Terra serve, para essas coisas. Tá certo? Se nós não enjoamos dessas coisas, por que Deus enjoaria? Eu vou lá botar um fim no mundo lá, porque eu já estou enjoado de ver seres humanos nascer e já estou enjoado de ver seres humanos morrer. É a mesma coisa. Você já viu Deus olhar, já imaginou Deus olhar aqui para a Terra e falar assim: não,
Eu não vou mais mandar chuva, eu não vou mandar mais sol, porque eu já vejo isso há milhões de anos, há milhares de anos. Não vou falar assim há milhões, porque dá a entender que eu já estou desacreditado em Gênesis, né? Porque segundo Gênesis para cá tem 7.000 anos. Mas vamos aí fazer essa questão aí de 7.000 anos, tá? Você já viu então Deus fazer isso? Já imaginou Deus fazer isso, olhar para a terra e falar assim, não aguento mais ficar vendo gente nascer e gente morrer. Ora, não aguento mais ver o mato crescer e o mato pegar fogo, e depois esse mato vai nascer de novo, vai pegar fogo, vai nascer, vai pegar fogo. Eu não aguento mais ver as estações do ano. Entra a estação, sai a estação e continua a mesma coisa circulando. Eu não aguento mais ver os seres humanos fazendo guerra, depois vem a paz, depois vão começar a guerra de novo, depois vem a paz, guerra de novo, depois vão começar a paz. Eu não aguento mais os seres humanos criando certos ensinamentos, depois desfazendo, como acontece, por exemplo, no caso da Torre de Vigia. Deus não enjoa dessas coisas. Deus não fica lá dizendo assim, não aguento mais ficar vendo sempre a mesma coisa. Amanhece, anoitece, vem chuva, vai a chuva, vem nuvem, vai nuvem. Então, nós somos imagem e semelhança de Deus. É por isso também que nós não nos cansamos de estar vendo sempre as mesmas coisas acontecerem. Pelo contrário, nós temos prazer de fazer sempre as mesmas coisas. Qual foi o dia que você se enjoou de dar um abraço e um beijo no seu filho? Qual foi o dia que você enjoou de dar um abraço e um beijo na sua filha? Qual foi o dia que você enjoou de dar um abraço e um beijo no seu marido e outras coisas a mais? Qual foi o dia que você enjoou de colocar roupa e falar, não vou mais colocar roupa não, eu vou sair sem roupa? Não, você vai querer uma roupa nova, você vai querer a sua roupa que você comprou, você vai enjoar dela e você vai comprar outra roupa. Você comprou um celular, você logo vai enjoar desse celular e você vai comprar um outro celular. Então as coisas estão sempre se renovando, sempre vindo coisas novas, sempre a gente está querendo as novidades. Por isso que o nome já fala é novidade. E nós não enjoamos, nós queremos sempre as últimas novidades. Tá certo? Então, tira essa ideia da cabeça de que, ai meu Deus, o mundo está assim. O mundo está assim, muitas das vezes é na nossa cabeça. Eu não estou aqui dizendo que sofrimento não acontece. Tá certo? Como eu já disse, a Bíblia diz que os sofrimentos são necessários. Que Deus usa os sofrimentos para nos tornar pessoas melhores. Tá certo? E aliás, Isaías diz isso, que Deus ele produz tanto a bondade quanto a maldade. Wilson, mas que é isso? Não, está lá em Isaías. Deus ele faz a luz e ele faz as trevas. Deus é a fonte de tudo. Deus é a fonte de todas as coisas. Tá certo? Se você tem um pai amoroso, por mais amoroso que ele seja, você pode ter certeza. Ele vai te dar as melhores coisas, mas também ele vai te repreender e você não vai gostar. Do mesmo pai que te ama, vai vir tanto as coisas boas como vai vir o pega para capar. Tá certo? Então, por que se do nosso pai humano vem as coisas boas, mas também vem as coisas que nós consideramos que são ruins, principalmente a repreensão, que ninguém gosta? Por que com Deus seria diferente? Por que de Deus não pode vir? Aliás, a própria Bíblia diz que pessoas que estão sem disciplina são bastardas, não são filhas de Deus. Deus ele repreende aqueles que são filhos, aqueles que eles amam. E depois eu vou fazer um vídeo falando que nem todos são filhos de Deus. Que existe o joio e o trigo aqui na terra. Beleza? Então, você que não acredita, que você fica relutando, dizendo, mas cadê? Gente, isso é aqui, ó. Quando destrava aqui, você já entra no reino de Deus. Você já não passa mais a sentir dor. Qualquer problema que vem em você, você já sabe que a carne para nada serve. Outra coisa que eu quero destacar aqui. A Bíblia diz, o próprio Jesus falou, que a carne para nada presta. Por que então eu vou querer ficar esperando um reino visível, que o próprio Jesus falou que o reino dele não é dessa fonte, que o reino dele é celestial, que o reino dele, que o apóstolo Paulo diz que o reino não é bebida nem comida. Tá certo? Por que eu vou esperar algo que a própria Bíblia diz que essas coisas não são visíveis, que os próprios antepassados judeus, tá, de fé, aguardavam uma cidade que tem verdadeiros alicerces, que não é dessa terra, que é celestial. Se eles aguardavam isso, por que para nós tem que ser diferente? Por que nós temos que aguardar algo palpável, algo visível? Entendeu? Então,
Não aguarde isso, não fica tentando aguardar, ficar esperando algo que vai descer, que vai vir. Ah, agora eu estou vendo a Nova Jerusalém, agora eu estou. Isso não é aqui, tá certo? Não fica pensando que a nossa carne ela vai entrar num lugar que nós vamos. Não é para a nossa carne, é para o nosso espírito. Todas as promessas de Deus são para o nosso espírito, o espírito é eterno. Como mais uma vez dizendo, a carne para nada presta. Se a carne prestasse, quando aquele homem estava lá convivendo com a sua madrasta, o apóstolo Paulo falaria alguma coisa no sentido: olha, expulsa esse homem da igreja, remova ele da igreja, mas tome cuidado, não é? Zele pela carne dele. Não, o apóstolo Paulo foi bem claro, para que a carne seja destruída, mas o espírito seja salvo, porque entendendo que a carne para nada serve. O próprio apóstolo Paulo falou que existe, lá em Romanos capítulo 7, existe um embate muito grande entre a carne e o espírito. A carne pendendo para o lado das coisas ruins, da inveja, da cobiça, da mentira, da feitiçaria, tudo que não presta e habita na nossa carne. Entendeu? Mas o apóstolo Paulo vai falar, não, graças a Deus pelo Espírito que há em mim, porque com o meu Espírito, com a minha mente, eu sirvo a Deus. Mas com a minha carne, eu sirvo a lei das coisas erradas. Quando o apóstolo Paulo fala, com a minha carne eu sirvo a lei do pecado, lembrando que Jerusalém ainda estava de pé. Uma vez que Jerusalém caiu, não existe mais pecado. Ah, depois eu vou falar sobre isso, beleza? O pecado só existe onde existe lei. Acabou a lei, não existe mais pecado. Existem obras da carne, é diferente. Tá certo? Depois eu vou fazer um vídeo explicando sobre a diferença entre obras da carne e pecados. Então, vamos lá, continuando. Então o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânime para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Então, os judeus estavam achando que estava demorando. Porque praticamente 40 anos já estavam se findando. O apóstolo, como eu já disse, o apóstolo Pedro, ele escreve essa carta por volta do ano 65, 68. Tá certo? Estava chegando pertinho da queda de Jerusalém em 70 da Era Comum. Então aquelas pessoas estavam dizendo, está demorando. Está demorando. Agora, para e pensa. Para, como diz um outro pregador. Pode parar, pode parar. Se aqueles homens, aqueles judeus estavam considerando que já estava demorando cerca aí de 40 anos, estavam se passando, e nada de Jesus vir, que dirá nós? 2000 anos. Poxa, pessoal, me ajuda aí. Tá certo? Mais uma vez eu vou bater nessa tecla. Nós temos hoje tudo à nossa disposição para nós entendermos bem. Naquela época era escrito cartas. Tá certo? Eram escrito cartas para aquelas pessoas, para aqueles judeus lerem, e eles liam e entendiam. Ah, o apóstolo está dizendo aqui, ó, que a gente não pode considerar tardio. Presta atenção numa outra coisa que eu vou falar, certo? Quando aconteceu de Moisés, lá no deserto, ele subiu, que Deus falou, sobe aqui para o Monte Sinai. E Moisés então ali subiu. O que aconteceu? Moisés então começou a escutar ali Deus ensinando a eles, ó, você vai escrever isso, você vai falar isso, coloca mais isso, assenta mais aquilo, e terás que fazer isso, o povo vai ter que fazer aquilo, eu vou formar uma aliança com o povo, eu vou fazer isso, né, mais aquilo outro e tudo mais. E o que aconteceu? Os dias foram se passando, o povo lá no deserto começou a ficar inquieto, tá? Por quê? 40 dias e 40 noites Moisés permaneceu lá em cima. Presta atenção nesse número 40 também, que é muito importante. Entendeu? A Bíblia está cheia de sinais provando que Jerusalém caiu em 70. Que 40 anos se passaram do batismo de Jesus até a queda de Jerusalém, 40 anos. Isso era uma prefiguração. Isso aconteceu quando Moisés sobe lá no Monte Sinai e fica 40 dias e 40 noites, estava se prefigurando o que aconteceria após a morte de Jesus, certo? Aí, até a queda de Jerusalém. E aí o que aconteceu? O povo, vendo que Moisés estava demorando, começou então a pressionar Arão para fazer o bezerro de ouro. Tá certo? Veja, 40 dias e 40 noites o povo já estava inquieto. E já foram então se rebelar contra Deus. O próprio Deus falou, nossa, esse povo, eles se rebelam muito rapidamente. Como é que diz? Eles são... Em outras palavras, Deus querendo dizer que eles eram muito impacientes.
tá? Que já estavam esquecendo depressa tudo aquilo que Deus mostrou para eles. 40 dias e 40 noites. Agora, os judeus estavam passando por um período de 40 anos, desde a morte de Jesus até a queda de Jerusalém. E eles também estavam achando que estavam demorando. Veja então que o povo judeu, tá, comparado conosco, eles são muito inteligentes. Vocês concordam? Porque se 40 dias e 40 noites que Moisés estava lá no Monte Sinai, eles já estavam entrando em desespero, em pavorosa, e entraram em pavorosa, e foram fazer um bezerro de ouro. E agora, 40 anos se passando e nada da presença, da vinda de Jesus, começaram então, não, isso aí não vai acontecer, que é isso? Não, já houve a ressurreição, tá, ok, tá, não vamos ficar aí dormindo nesse barulho não. E Pedro teve que escrever então uma segunda carta para acordar a mente dele, dizer, não, fica tranquilo, vocês ficam falando que tudo está tudo igual, mas não, vocês lembram do dilúvio? Que Deus falou que o dilúvio viria, depois de 120 anos, de fato o dilúvio veio, e choveu 40 dias e 40 noites, olha o número 40 aí. Tá certo? E é interessante que quando Moisés desce e vê o povo lá festejando, lá diante do bezerro de ouro, ele joga as tábuas dos mandamentos no chão e elas quebram. Deus manda então ele lavrar pedras, subir novamente, ele fica mais 40 dias e mais 40 noites, num total de 80 dias lá com Deus. Mais uma vez o número 40 aí. Moisés ficou 40 anos em Midian, sendo treinado por Deus para liderar o povo, para libertar o povo. Ele fugiu do Egito com 40 anos. Com mais 40 anos que ele passou em Midian, ele estava com 80 anos. E quantos anos Moisés liderou o povo? Durante 40 anos. Olha Deus usando o número 40 aí para ficar bem fixado na mente dos seres humanos aqui na Terra. Número 40. Então como é que pega então 2.000 anos à frente? Não, se atenta ao número 40. Beleza? São 40 anos até a vinda de quando Jesus morreu e foi a queda de Jerusalém. E se cumpriu todas as coisas. Beleza? Aí continua aqui no 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Veja, mas o dia do Senhor virá como ladrão. Vocês devem se lembrar que quando Jesus, lá em Mateus capítulo 24, salvo se eu não me engano, o versículo 43, Jesus falou que viria como ladrão de noite. Ele disse, qual é o dono da casa sabendo que vigília viria o ladrão, não vai ali ficar esperto. O próprio Jesus falou que viria como ladrão. Tá certo? Então os ouvintes judeus já estavam familiarizados com isso. Jesus falou que viria como ladrão de noite. E aqui Pedro também está usando a mesma fraseologia. Então, mais uma vez falando, os judeus liam isso e entendiam. Não é para nós essas figuras de linguagem. Aí o mundo religioso pega e diz, olha, Jesus está vindo, fica esperto, ele vai vir como ladrão. Gente, Jesus ele veio como ladrão. Leia mais uma vez, vou te falar, leia Mateus capítulo 24 inteirinho. E leia, tenha em mente que Jesus está conversando com os discípulos judeus. Beleza? Não está conversando com nós gentios. O juízo de Deus era para a grande meretriz. Aliás, eu vou fazer um vídeo falando sobre a grande meretriz, sobre Babilônia Grande. Porque a organização das Testemunhas de Jeová me ensinou durante muitos anos, e ensina você também, que a meretriz da Grande Babilônia é a Igreja Católica. Ou, melhor ainda, muitos do sistema religioso dizem que é a Igreja Católica. A organização das Testemunhas de Jeová vai um pouco mais além. Eles dizem que a Babilônia Grande é o império mundial da religião falsa, ou seja, todas as religiões do mundo, seja Seichonoe, seja Adventista, seja uma congregação, seja os muçulmanos, sejam os católicos, sejam, enfim, os budistas, os shintoístas, todas as religiões do mundo, a organização da Testemunhas de Jeová enfia na cabeça dos seus adeptos aí, dos seus escravos, de que todo esse império de religiões forma, então, uma única só, que é a Babilônia a Grande. Isso é uma falácia, porque lá no livro de Apocalipse, a grande meretriz, tá, a Babilônia, é Jerusalém. Se vocês lerem Apocalipse capítulo 16 e ler Ezequiel capítulo 16, vocês vão estar vendo Jerusalém. Jerusalém, que é descrita no livro de Ezequiel, capítulo 16,
É a mesma Jerusalém, é a meretriz, Babilônia, no capítulo 16, capítulo 17 do livro de Apocalipse. Que eu vou fazer um vídeo depois, eu vou fazer vários vídeos explicando. Tá bom? Que já me pediram, explica Apocalipse. Eu já estou explicando um pouco de Apocalipse aqui. E, aliás, alguns vídeos meus também passados, eu já falei um pouco de Apocalipse. O livro de Apocalipse, ele já está todo cumprido. Tanto é que lá no livro de Daniel, quando ele recebe aquelas visões todas, ali o anjo diz, cele o livro, fecha o livro. Tá? Ou seja, por que o livro teria que ser selado ou fechado? Porque ele teria um tempo para ser aberto. Já lá no livro de Apocalipse, lá está bem claro. Abre o livro e não seles o livro. Por que não seles o livro? Porque o livro já ia ser cumprido. Porque todas as coisas que João viu era breve em acontecer. Tá certo? E nós, os judeus, sabiam o que significava a palavra breve. Os judeus sabiam o que significava a palavra não tardará. Os judeus sabiam o que significava estar às portas. Mas nós não entendemos isso. Nós temos alguma coisa foi feita na nossa mente, no nosso cérebro, que para nós o breve dura 2000 anos. O não tardará dura 2000 anos. O estar a portas dura 2000 anos. Para nós foi feita alguma coisa na nossa mente que quando a Bíblia diz nada, não existe nada, nós achamos algo ainda onde nada existe. Foi feita alguma coisa na nossa mente que aonde está escrito tudo, tudo já foi feito, nós ainda achamos que está faltando alguma coisa no tudo. Nós somos pessoas que alguma coisa aconteceu na nossa mente, no decorrer das repetições, das tradições, que a palavra fim para nós não é o fim. Ainda tem muito mais coisas para acontecer depois do fim, ou seja, o fim não é fim, o fim continua. Então veja, nós precisamos urgentemente fazer algo na nossa mente, trabalhar isso na nossa mente para que nós possamos entender que realmente, de fato, o fim é fim, acabou. Nós precisamos entender que o tudo é tudo e não falta nada no tudo. Nós precisamos entender que onde não tem nada, nada tem, nada existe. E nós precisamos entender que o breve é algo muito próximo para acontecer. E não. Então nós precisamos pegar ali a Bíblia e começarmos a ter a mentalidade um pouco dos judeus. Da inteligência dos judeus, da inteligência dos bereanos. Desculpa eu estar falando desse jeito, mas é necessário um choque. Entendeu? Porque se nós tivermos esses choques assim, e para mim não é novidade ter choque, porque quando eu fui estudar a Bíblia com as testemunhas de Jeová, e que as testemunhas de Jeová me convenceram de que Cristo havia vindo de forma invisível em 1914, eu demorei um pouquinho a aceitar, foi um choque, mas aí de tanta repetição do meu instrutor, aquilo acabou entrando. E eu ensinava isso para as pessoas. Olha, Cristo já veio em 1914. Olha aqui a prova. Teve a Primeira Guerra Mundial, teve a Segunda. Ou seja, eu pegava coisas externas, como a Torre de Vigia faz, pega coisas externas que acontecem no mundo e tenta encaixar nas profecias da Bíblia, que não dá certo. Quantas vezes a Torre de Vigia já mudou esse ensino? Ah, o rei do sul e o rei do norte, porque Daniel falou sobre uma marcha que haveria entre o rei do sul e o rei do norte. Porque esses reis, eles marcam o fim. Tá certo? Aí a Torre de Vigia vai pegar o rei do sul e do rei do norte e vai dizer, olha, é a Rússia e os Estados Unidos. Ah, não, agora já mudou, não é mais, a Rússia caiu, a cortina de ferro caiu. Então agora nós estamos percebendo que é a Grã-Bretanha e o Japão. Ah, não é mais o Japão, é não sei o que, e a China. Gente, não dá certo encaixar eventos que acontecem no mundo com as profecias da Bíblia, dá essa loucura. Entendeu? E as pessoas aceitam isso, as testemunhas de Jeová aceitam isso, e fica lá aceitando esses embrólios, esses puxadinhos, esses jeitinhos que a Torre de Vigia dá, e não só a Torre de Vigia, mas todas as religiões vão dar um jeitinho, porque as coisas vão demorando, eles vão falar, mas, por exemplo, na questão da estátua que já caiu, a Torre de Vigia fala, né? Antigamente era ensinado que estava nos pés da estátua de Daniel, nós estamos já nos pés, olha. Aí, como a coisa não acontece, e entra ano, sai ano, as coisas estão se repetindo do mesmo jeito que vai se repetir eternamente assim, aí a Torre de Vigia fala, não, nós estamos nos dedinhos da estátua. Ah, pelo amor de Deus. Aonde a Bíblia diz que nós chegaremos nos dedos, mas é aquilo, eles dão um jeitinho.
tá certo? A Bíblia fala de pés misturado ferro com barro, fala de pés, mas a torre de vigia já pega a estátua e já vai chegar nos dedinhos. Daqui a pouco, sabe aonde a torre de vigia vai estar chegando? Nas unhas. Olha, nós já estamos nas unhas dos pés. Quando não tiver mais jeito das unhas dos pés, vai chegar na sujeira das unhas dos pés. Entendeu? Vai se dar algum jeitinho e vai ficar enganando vocês, enganando, assim como acontece no mundo religioso, que é o engano. Entendeu? Bom, então veja no versículo 10, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo. Dos céus, quem? Jerusalém, com seus governos, mais uma vez repetindo, e com seus governados. Mais uma vez repetindo, os judeus entendiam essa linguagem. E outra coisa, quando Jesus falava essas coisas, a Bíblia diz que os judeus entendiam, os fariseus, olha, ele está falando com a gente, eles entendiam. E nós não conseguimos entender. É engraçado, os judeus entendiam o que estavam falando com eles. Mas nós não conseguimos entender que Jesus não está falando conosco. Veja como que é um paradoxo. Os judeus entendiam que Jesus estava falando com eles. E nós não aceitamos que Jesus não está falando conosco. Nós queremos ser os judeus. Trazer isso para nós. 11. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém serem santo, trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, do dia do Senhor. Quantos profetas não falaram? O dia do Senhor está próximo, o dia do Senhor. O dia, ele se referia a julgamento. Não existe julgamento para nós gentios. Qual foi o dia que o apóstolo Paulo pegou e escreveu suas cartas dizendo assim, olha, o dia do Senhor vai vir para vocês. Não, o apóstolo Paulo não tem dia do Senhor para nós. Era para os judeus. Quem era a noiva de Deus era Jerusalém. A esposa de Deus era Jerusalém. A infiel era Jerusalém. A meretriz era Jerusalém. Foi ela que foi prometida em casamento. Foi ela que fez uma aliança com o Senhor. Foi ela que quebrou a aliança, o matrimônio. Não foi nós. A Bíblia, Jesus, quando formou o novo pacto, ele não falou nada disso. Olha, se vocês quebrar o pacto que eu estou formando com vocês, olha, eu vou catar vocês. Vê aonde, quando Jesus faz lá, ele estabelece o novo pacto, foi na noite antes dele ser traído. Jesus pegou o pão, o cálice ali, ele diz, eis que formo convosco um novo pacto. O novo pacto, o pacto da graça, não tem ameaças. O novo pacto tem ameaças de vida e vida com abundância. Qual foi a ameaça que Jesus fez no novo pacto? Olha, vou falar qual foi a ameaça. Sabe qual foi a ameaça que Jesus falou? Se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha que ameaça violenta essa. De você ser livre. Nossa! Olha outra ameaça que Jesus fez. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Nossa! Que ameaça maravilhosa. Essas são as ameaças que nós recebemos. Já o povo judeu, quando eles fizeram a aliança, o pacto com Deus, porque o povo judeu fez um casamento com Deus, Deus falou, se vocês quebrar a aliança, olha, isso vai acontecer, maldição vão acompanhar vocês, e blá blá blá. Essas são as ameaças que a lei fornecia. Mas Jesus não tem ameaça nenhuma para nós da graça. A graça não existe ameaça, não existe o dia do Senhor para quem está na graça. Entendeu? São bênçãos eternas para quem é filho de Deus. Depois eu vou fazer um vídeo, não é universalismo, tem aqueles que não são filhos de Deus. Tá certo? Que são igual animais, que vêm e cumprem um propósito aqui e depois vão embora. Assim como as plantas. Por que você acha que existem pessoas que têm os seus próprios filhos e que têm relações sexuais com seus próprios filhos? Hã? Por que você acha que acontece isso? Porque essas pessoas são como animais. Salomão ele falou isso lá em Eclesiastes. Que existem pessoas que são animalescas. São aquelas pessoas que o apóstolo Paulo diz são vasos próprios para destruição. Ou seja, nascem e são destruídos. É circulatório. Entendeu? Esses são os joios que se parecem com seres humanos que são espirituais. Se parecem, mas não são. Porque um ser humano espiritual, que tem espiritualidade, e ele tem o seu filho ou sua filha, ele sabe que aquele ali é o seu filho e sua filha. Ele tem consciência. Porque ele é a imagem e semelhança de Deus. E ele não vai ter esse tipo de conduta com os seus filhos. Entendeu? Já um ser humano que não tem espírito, não tem espiritualidade,
tá? Porque se não tem espiritualidade, não tem espírito, tá? Ele vive como um animal. Tá certo? E aí quando você vê na televisão, olha, o pai lá no motel com a filha, é porque é um animal. Entendeu? Eles são próprios para destruição. Então você fica assistindo televisão e você fica trazendo isso para sua vida. Tá certo? Davi, se eu não me engano, foi Davi que falou assim para o Senhor. Ele numa oração diz assim: Faze meus olhos passar adiante daquilo que é mal. Veja bem, eu venho e me ajoelho perante o Senhor para agradecer a Deus pelo mais um dia de vida. Eu venho agradecer a Deus por todas as bênçãos que Ele tem me dado. Eu venho agradecer a Deus pela segurança que Ele tem me dado. Eu venho agradecer a Deus pela paz que Ele me dá. Eu venho agradecer por meio de uma oração a Deus pela proteção que Ele me dá. E eu digo nas orações, assim como Davi dizia: Senhor, faze os meus olhos passar adiante daquilo que é mal. Ora só, eu estou pedindo para Deus, para com que Ele faça que meus olhos passem adiante daquilo que é mal, mas ao mesmo tempo eu vou lá e ligo a televisão e fico lá assistindo lá. Olha lá, o pai foi pego no hotel com a filha. Aonde que eu estou colaborando com Deus para que meus olhos passem adiante daquilo que é mal? Aquilo que eles fazem nas trevas é próprio do mundo animalesco. Aquilo que eles fazem nas trevas é próprio do mundo dos vasos da desonra. Eu vivo no mundo da luz. Quando leio as Escrituras e eu tenho o Espírito Santo, eu estou vivendo no mundo da luz. Por que eu vou pegar e ligar minha televisão e vou ficar vendo esse tipo de reportagem das trevas? Porque a televisão é a mídia, ela vai pegar o lixo das trevas e vai jogar dentro da sua casa. Ela vai pegar as carniças e vai jogar dentro da sua casa, no seu colo. E aí você está fazendo uma oração pedindo para Deus passar os seus olhos adiante daquilo que é mal, e você está assistindo lá. Olha lá o cara lá sendo esfaqueado. Olha lá o outro sendo assassinado. Olha o outro sendo baleado. Olha o outro sendo explodido. Para o mundo que eu quero descer, nós temos que viver na luz. Foi, se não me engano, o apóstolo Paulo falou, foi Jesus falou, aquilo que eles fazem nas trevas é próprio deles. Deixa que as trevas vivem para lá, nós vamos viver a nossa luz. O óleo e água não devem se misturar. Luz e trevas não devem se misturar. Então pare, quando você ficar assistindo essas coisas, ou você ouvir essas coisas, vocês lembrem que existe um mundo animalesco e existe um mundo espiritual. Existe o mundo da carne e existe o mundo do espírito. Essas pessoas, elas fazem aquilo que é própria delas fazerem. Porque quem é espiritual não faz essas coisas, porque eles têm a lei implantada dentro do seu coração. E ainda que a sua carne venha a gritar ou dar ideia, a pessoa tem consciência, ela diz, não, esse é meu filho, não, essa é minha filha, não, essa é uma criança, jamais eu faria isso com uma criança. Não é nem por medo das autoridades, mas é consciência perante ele e Deus, ou ela e Deus. Então, põe isso na sua cabeça. Existem dois mundos, existem duas sementes, existe trevas e luz, existe o bem e o mal, existe o trigo e o joio, existe os vasos para a honra e os vasos para a desonra, existe a semente do bem e a semente do mal, existem os filhos do diabo e existem os filhos da luz. Deixa os filhos do diabo fazer o que eles bem quiserem. Entendeu? Que é próprio deles. Eles se entendem, eles se matam, eles nascem, eles mesmos se destroem. Entendeu? E nós vivemos em paz porque o Deus nos protege. Se você for ler as atividades de Davi na guerra, você via Davi falando, 1000 caía à minha esquerda, 10.000 à minha direita, mas eu não era atingido. E ele via isso acontecer e ele pôde dizer isso, olha, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 ao outro lado e você não será atingido, porque Davi viveu isso na sua própria vida. Quando ele ia para as batalhas, era cercado de milhares e milhares de inimigos e ele desbaratava todos, porque Deus dava poder para ele e ele não era atingido. Tá certo? Parece até ficção, mas é a pura realidade. Então, quando você vive nesse mundo e você sai, você vai trabalhar e você volta em segurança, saiba que é Deus te protegendo. Agora, para que vai ficar ligando essas porcarias de televisão, que graças a Deus já repetir várias vezes, eu não tenho televisão, nem quero mais ter, tá certo? Mas eu tenho um celular que eu poderia estar acessando essas coisas, eu procuro passar adiante os meus olhos daquilo que é mal, daquilo que é perverso. Entendeu? Então, ajuda a Deus na sua vida.
Quando você orar a Deus, faz meus olhos passar diante daquilo que é mal, ajude a ele. Para de ouvir, para de ler, para de ficar espiando o que eles fazem nas trevas. Nós vemos aí o que aconteceu com Daniel Mastral, de tanto ficar espiando aí o que acontece no mundo das trevas, independente do que aconteceu com ele. Entendeu? Viver uma vida daquele jeito. Tá? Ah, mas isso pode ser uma doença e tal. Muita coincidência acontecer do seu filho se lançar, tá? Se matar, eu não vou mais tão nem aí também, o seu YouTube. Porque nos outros vídeos eu procuro não ficar falando palavrinhas que você considera aí, que vai afetar aí o algoritmo. E meus vídeos estão tendo muita baixa. Pelo contrário, minhas visualizações que estava quase a 20 mil, agora está com 14 mil. Tá ao contrário, está baixando. Mas eu também não estou nem aí com você não, plataforma do YouTube. Meu compromisso aqui é com meus amados irmãos, beleza? Então eu vou falar mesmo, se matou, se suicidou, entendeu? Se tiver que falar pedófilo, eu falo mesmo. Tô... Então vamos lá. Então, não fica vendo essas coisas. Eu até esqueci do que eu estava falando. Enfim. Sim. Então seria muita coincidência do filho pegar e se jogar ali no filho do trem, se matar. Em seguida a sua esposa e depois em seguida ele. Poxa vida. Aí ia acontecer justamente isso com uma pessoa que só falava de satanismo, que só falava do mundo das trevas. Mexer com coisas, energias negativas. As trevas só tem energia negativa. Para que eu vou ficar trazendo por meio da televisão a energia negativa para dentro da minha casa? Que essas reportagens todas bem elaboradas para trazer um sentimento de depressão, que é outra coisa que a plataforma diz que não pode falar. Estou ligando para essa plataforma. Entendeu? E é estranho também, viu, YouTube? Porque teve um vídeo, hoje vou pegar no pé do YouTube. Teve um vídeo que eu fiz aí, que eu falei várias vezes de matança, que não sei o que. É um vídeo que está dando 3.600 visualizações. O vídeo que eu tomo cuidado, não pode falar isso. Dá Bom. Beleza, então, vamos ver aqui se a gente conclui aqui, já vai indo para 1 hora. Então, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça. O reino de Deus é algo invisível. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Aí, o reino de Deus em paz. E tende por salvação. Essa palavra salvação aqui, gente, quando Jesus está falando com os judeus, sereis salvos. Aquele que perseverar até os fins será salvo. Quando Pedro está falando sobre salvação, quando Paulo está falando sobre salvação, é a salvação de Jerusalém, que iria ser cercada pelos romanos e que iria vir uma grande tribulação, a qual nunca havia... mas teve aí tantas coisas que aconteceu. Outra coisa que não pode falar aqui. O nazismo. O holocausto. YouTube, esse vídeo aqui eu acho que vai... Não sei não, viu? Eu acho que eu estou gastando 1 hora aqui. O YouTube vai jogar meu vídeo no lixo. Que eu estou falando um monte de palavra que não pode. Então o holocausto, por exemplo, praticado ali pelos nazistas. Muitos, né? Eu tenho uma amiga aí, né, que ela... estou acompanhando você. Vê lá que você vai falar que eu estou acompanhando. Então ela usa muito isso aí. Mas teve lá o holocausto, teve lá o Hitler, o nazismo. Mas, veja bem, quando a Bíblia fala uma grande tribulação que nunca aconteceu, estava se referindo a Jerusalém específica, certo? Aqueles judeus sabiam o que estavam falando, que eles tinham consciência do que estava acontecendo com eles. Eles estavam percebendo o desfavor de Deus na vida deles. Aqueles que sofreram no campo de concentração, eles foram perseguidos por motivos políticos, porque eles estavam sendo acusados de corroer com a economia da Alemanha. Porque os judeus são muito inteligentes nessa questão de guardar dinheiro e tudo mais. E de fazer negócio. Onde o judeu vai, ele monta lá um negócio e emprega as mãos de obra daquele país. Então os judeus estavam tendo muito alemães como empregados. E Hitler, então, querendo, como eu posso dizer, se destacar na sua economia e tal, começa então a empreender ali uma campanha de matança, de genocídio ali com os judeus, tá certo? E aqueles judeus não sabiam que estavam sendo perseguidos, por isso agora você imagina o seguinte, você ter consciência de que você está tendo o desfavor de Deus.
Gente, se existe uma coisa que o ser humano sofre, e é um sofrimento terrível, é ele ter a consciência de que ele perdeu o favor do Criador do universo. Quando eu fiz parte da CCB, Congregação Cristã no Brasil, uma outra maldita seita, certo? Que fica aí deixando as pessoas malucas, e muitos vivem bebendo cachaça e até usando drogas, porque colocaram na cabeça desse sujeito ou dessa sujeita de que ela pecou perante Deus, ela cometeu lá uma fornicação, ou o rapaz cometeu lá homossexualismo, ou alguém roubou, porque eles consideram isso aí como os pecados de morte. Tá? Isso que eu estou mencionando aqui, o pedofilia e tudo mais. Mais uma palavrinha aqui, YouTube. E aí, o que acontece? A Congregação Cristã no Brasil coloca na cabeça dessas pobres almas de que eles pecaram de morte, que eles não têm mais perdão diante de Deus. E as pessoas se convencem disso. Eu já conheci várias pessoas que viviam maluquinha da cabeça porque convenceram ela que elas haviam pecado de morte, tá? E aí, o que acontece? Essas pessoas, muitas delas acabam tirando a própria vida. Mas por que eu comecei a falar isso aqui? Eu me perdi um pouquinho aqui. Vamos ler aqui de novo. Guardando papo. Então, lembrei. Então a salvação, tá, era para que então ficasse livre da destruição de Jerusalém. Beleza? Da grande tribulação. Lembrei. Desculpa aí. Um vídeo de 1 hora. Sem cortes, né? Graças a Deus. Obrigado, Senhor Deus, por essa ajuda. Então o que acontece? Os judeus, então, quando eles estavam sendo ali, quando viram a Jerusalém ser cercada pelos romanos, ali se iniciou uma grande tribulação. Porque começou a acabar a água, começou a acabar o alimento, a coisa começou a apertar gradativamente. E eles estavam tendo consciência que eles não poderiam nem clamar a Deus. Os que estavam lá no campo de concentração, sabendo então que eles estavam sendo perseguidos por motivos políticos, eles poderiam clamar a Deus, eles clamavam a Deus, pediam, Senhor, nos ajude. Porque esses judeus, então, eles acreditavam então que tinham o favor de Deus. Tá certo? E eles oravam pedindo a ajuda de Deus. Existe uma esperança. Mas para aqueles judeus que estavam ali presos dentro de Jerusalém, a esperança era zero, porque eles estavam tendo absoluta consciência. E eles lembraram, olha bem que nós falamos que o sangue dele caia sobre nós. Olha o sangue dele caindo sobre nós. Gente, existe uma morte, um tormento pior do que esse, de que você tenha plena consciência de que você não tem o favor de Deus, que você perdeu o favor de Deus, que o próprio Deus está condenando você. Existe uma tribulação pior do que essa? Pelo amor de Deus. Entendeu? É uma grande tribulação tal qual nunca houve e nem não tampouco nunca haverá novamente. Por mais que perseguição que aconteça por aí, nós ainda podemos clamar a Deus. Entendeu? Com esperança. Poxa, então espero que isso ficou bem claro. Depois, eu ainda vou fazer um estudo mais profundo. Entendeu? Tem mais coisas que eu vou poder falar sobre essa grande tribulação a qual nunca houve. Tá? Tem muitos mais outros detalhes que nenhuma outra coisa que aconteceu no mundo pode ser comparado ao que aconteceu com Jerusalém. E mais uma vez eu vou frisar, se o próprio Jesus falou isso, e o Daniel também falou isso, já tinha falado, que haveria algo que iria acontecer terrível, que nunca antes no mundo da história e nunca aconteceria de novamente. Se Daniel falou isso, o próprio Jesus falou, nós podemos ter absoluta certeza que aquilo foi tão terrível que nunca mais vai se repetir no grau. Não estou dizendo em quantidade. Pode ser que o mundo inteiro um dia tenha uma terceira G aí, que não vai acabar o mundo, coisa nenhuma, que ele permanece para sempre, conforme diz Eclesiastes 1:4, certo? Mas eu estou dizendo que se acontecesse uma terceira G mundial, entendeu? Que tivesse muito mais poder de matança. Terceira G? Por que eu estou falando terceira G? Uma terceira guerra mundial, seu YouTube. Beleza? Então, esse é o vídeo mais pesado que eu já fiz. Então, se houvesse uma terceira guerra mundial e fosse tão destrutiva, mas não seria comparado ao que aconteceu com o mundo judaico no ano 70 da Era Comum. Beleza? Então, será que eu fechei aqui versículos, e como também todas as suas epístolas, falando nelas dessas coisas, entre as quais há algumas difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, como também as outras escrituras, para a sua própria perdição. Ou seja,
Pedro está falando sobre o amado Paulo. Olha, e tende por salvação a longanimidade o nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhes foi dada. Porque o apóstolo Paulo também falava sobre isso. Que o dia do Senhor viria como ladrão, que estava próximo e tudo mais. E o Pedro está dizendo, o Paulo também falou sobre isso. Que estava muito próximo, que vocês não tem que ficar aí perdendo a paciência porque 40 anos está se findando. Porque Jesus falou, esta geração jamais passará. Então eles entendiam que uma geração tinha 40 anos. Então estava chegando o final da geração e nada de acontecer. E aí ele também fala que Paulo escreve algumas coisas difíceis de entender e tal. Porque o apóstolo Paulo estava escrevendo muitas coisas que o apóstolo Paulo escrevia era para nós gentios. Era para nós que já estávamos para entrar na graça definitiva. Porque a graça Jesus implantou no novo pacto, mas ela só passou a validar definitivamente na sua inteireza após a queda de Jerusalém. Então, quando o apóstolo Paulo escrevia, para os judeus era difícil de entender. Porque o apóstolo Paulo estava escrevendo muitas coisas para nós gentios. Os judeus estavam acostumados com, olha o dia do Senhor, olha, fica esperto, porque virá como ladrão, tome cuidado. Porque eles tinham que realmente estar espertos para fugir de Jerusalém. A salvação era para não ficar lá juntamente com os outros que foram destruídos. Beleza? Mas para nós não tinha alerta de, olha, vocês fiquem alerta. Não, para nós gentios é bênçãos eternas. Tá certo? Rios de águas vivas fluindo e dando os seus frutos para nós. Finalmente, no 17, 18, que acaba aqui, vós, portanto, amados, sabendo isso, dantes guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaia das vossas firmezas. Ou seja, fique firme. Não entra nessa não. Antes, porque se eles perdessem a fé, eles iam fazer o quê? Eles iam voltar para Jerusalém e ficar lá, de boa. Entendeu? Os romanos, nessa altura aqui, os romanos já tinham vindo e já tinham ido embora. Um detalhe que ia passar despercebido, os romanos já tinham vindo e já tinham ido embora. Então eles poderiam cair da sua firmeza, descair da firmeza e voltar lá para Jerusalém. Não, nós estamos perdendo nossas oportunidades de negócio, porque Jerusalém era a capital, o centro do comércio nervoso, onde corria o dinheiro lá, o ouro e tudo mais. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então veja, eles tinham que crescer em graça. Porque a graça de Jesus já havia implantado. Então eles deveriam aumentando. Olha, que legal, né? Estamos entendendo que não precisamos mais aquelas coisas da lei. Então eles tinham que aumentar em graça. Mas muitos deles voltavam, de vez em aumentar em graça, eles estavam voltando querendo praticar a lei na sua inteireza. Porque se eles voltam para Jerusalém, eles teriam que praticar tudo, guardar o sábado, observar as luas, fazer tudo o que eles estavam fazendo normalmente, o que os judeus estavam fazendo. Então, ao invés deles aumentarem graça na liberdade em Cristo Jesus, eles estariam novamente se colocando no jugo das leis. Entendeu? E aí, quando viesse a destruição, porque ia destruir a lei e todos aqueles praticantes da lei, eles também estariam inclusos, porque eles não estariam praticando a graça, estariam praticando a lei. Quem estava praticando a lei seria. Beleza? Muito obrigado, um ótimo dia. Se inscreva no canal da Liberdade. Valeu, um abraço.